Imagine uma paciente chamada Clara, de 37 anos, que chega ao consultório dizendo: eu tenho uma sensação de que vivo no piloto automático, faço tudo o que esperam de mim, cumpro tarefas, atendo demandas, mas quando eu paro e penso, não sei se é a vida que eu quero. Sinto que estou desperdiçando meu tempo. Essa fala da Clara é muito comum na clínica. Ela não está apenas falando de desânimo, de depressão, ela traz uma questão de valores. Na ACT e na terapia baseada em processos, os valores são um dos processos centrais, porque organizam a ação humana. Eles são direções que definem se a vida de alguém terá ou não um senso de vitalidade, de propósito e de coerência. E hoje nós vamos explorar esse conceito, partindo da história de Clara. Vamos tentar entender o que são valores dentro da ACT, como eles funcionam na regulação do comportamento, quais implicações clínicas e como esse processo se integra aos demais processos da flexibilidade psicológica. Quando Clara fala em piloto automático, ela expressa um afastamento daquilo que em ACT nós chamamos de valores. E valores, na definição de Reis, são qualidades escolhidas livremente que podem ser manifestadas em ação, funcionando como direções contínuas da vida. O que isso significa? Significa que valores não são metas. Metas são alcançáveis, valores são infinitos, como direções, por exemplo. Não são regras sociais. Muitas pessoas confundem o que esperam de mim com o que eu escolho viver. E valores não são sentimentos. Eles não dependem de estar motivado ou inspirado, mas se sustentam mesmo em meio ao desconforto. No caso da Clara, quando nós investigamos, percebemos que ela vivia de acordo com regras internalizadas. Ser a profissional exemplar, a filha disponível, a amiga prestativa, mas quando perguntada sobre o que realmente importava, a sua resposta foi a seguinte: eu queria viver de uma forma autêntica, queria estar mais próxima da minha arte, queria construir uma família, mas nunca parei para olhar para isso. Na prática clínica, valores não podem ser vistos como um acessório da terapia, algo que se acrescenta apenas se houver tempo. Eles constituem um processo estruturante dentro da ACT e dentro da terapia baseada em processos. Um paciente pode sim apresentar melhora sintomática, menos ansiedade, sono mais regulado, crises de humor mais espaçadas, mas se ele não tiver clareza dos valores que guiam a sua vida, a melhora ela tende a ser instável. É como se os sintomas diminuíssem, mas faltasse o eixo motivacional e direcional que sustenta o engajamento a longo prazo. Por isso os valores não são apenas conteúdos declarativos, mas processos psicológicos que organizam o comportamento humano em diferentes níveis: motivacional, direcional, regulatório e integrativo. Ou seja, eles dão energia, eles oferecem continuidade, ajudam a discriminar escolhas e conectam diferentes áreas da vida numa narrativa coerente. Sem valores, o risco é que a intervenção se torne redutora, focada apenas na eliminação de sintomas. Com valores, a terapia se orienta na construção de uma vida significativa. E os valores cumprem 4 papéis centrais no comportamento humano. O primeiro papel: função motivacional. Valores atuam como fontes consistentes de motivação, distintas de estados emocionais passageiros. Eles fornecem um sentido contínuo de vitalidade que sustentam a ação mesmo em contextos de dor ou desconforto. É importante diferenciar a motivação baseada em esquiva, que é agir para evitar punições ou críticas, da motivação orientada por valores, em que a ação é escolhida porque representa a forma como a pessoa deseja se conduzir na vida. No caso da Clara, quando ela reconheceu a importância da autenticidade e do cuidado com a família, a organização do seu comportamento mudou. Reservava tempo para suas práticas artísticas, deixando de ser interpretado como uma atividade supérflua, e passou a ser compreendida como uma expressão legítima dos seus valores. Dessa forma, valores não eliminam a presença da dor, mas oferecem um propósito claro para enfrentá-la e seguir adiante. O segundo papel, função direcional. Os valores, eles exercem uma função de orientação, oferecendo continuidade ao comportamento ao longo do tempo. Diferentes das metas que se encerram quando atingidas e das emoções que são
transitórias, os valores permanecem como referências estáveis, que guiam escolhas e mantêm a coerência na trajetória da vida. No caso da Clara, agir apenas em função das demandas do chefe representava uma conduta reativa, sem direção própria. Quando passou a se reconectar com seus valores de autenticidade e criatividade, conseguiu tomar decisões mais consistentes, mesmo sob pressão. Assim, os valores, eles funcionam como um eixo que integra passado, presente e o futuro, permitindo que a pessoa construa uma narrativa de vida com maior sentido e continuidade. O terceiro papel, função regulatória. Na prática clínica, os valores, eles exercem uma função regulatória ao servirem como critérios de escolha diante de diferentes alternativas de ação. Eles permitem ao paciente discriminar se determinado comportamento representa um movimento de aproximação valorosa ou de afastamento experiencial. Se a pessoa se aproxima daquilo que é importante ou se ela está tentando apenas se afastar daquilo que traz desconforto emocional. No caso da Clara, aceitar mais um projeto de trabalho não era uma decisão neutra. Significava um afastamento, pois a distanciava da vida autêntica que afirmava desejar construir. E, em contrapartida, reservar tempo para se dedicar à arte, ainda que exigisse esforço inicial, configurava uma ação de aproximação valorosa. Esse processo lhe possibilita que o paciente desenvolva uma autorregulação mais clara, formulada a partir da pergunta: essa ação me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? O quarto papel é a função integrativa. Os valores também exercem uma função integrativa, ao possibilitarem a conexão entre diferentes domínios da vida, como trabalho, relações familiares, o cuidado pessoal, a espiritualidade, em uma narrativa coerente. No caso da Clara, o valor de autenticidade atravessava múltiplos contextos. Estava presente tanto na forma como desejava se expressar artisticamente, quanto na maneira de se relacionar com a família e até na forma de conduzir o seu desempenho profissional. Quando os valores não estão claros, as áreas da vida tendem a permanecer fragmentadas, funcionando como esferas independentes, por vezes conflitantes. A clarificação de valores, por outro lado, permite integrar essas dimensões em uma trajetória única, em que cada escolha se conecta a uma direção global de vida. Essa função integrativa é particularmente relevante na clínica, pois desloca o foco do paciente de soluções pontuais para a construção de uma vida coerente e alinhada, em que as diversas ações do cotidiano passam a dialogar entre si. Em resumo, os valores, eles motivam porque dão vitalidade, direcionam porque oferecem continuidade, regulam porque ajudam a diferenciar a aproximação de afastamento e integram porque conectam áreas da vida em uma narrativa coerente. Em uma das sessões, a Clara trouxe a seguinte reflexão: eu aceitei mais um projeto na empresa porque eu fiquei com medo de desapontar o meu chefe, mas eu percebi que isso me afastava da possibilidade de passar mais tempo com a minha sobrinha, e família é algo que eu valorizo. Aqui vemos claramente a luta entre regras sociais internalizadas e valores escolhidos. Esse é um momento clínico em que a exploração dos valores deixa de ser abstrata e passa a ser uma ferramenta direta de tomada de decisão. Os valores sozinhos não caminham. Eles se articulam com todos outros processos da ACT, formando uma espécie de rede de sustentação para a mudança. E no caso da Clara, por exemplo, a aceitação, que é um dos processos da ACT, ela precisou acolher o desconforto de dizer não ao chefe. Esse incômodo não desapareceu, mas aceitar sentir medo ou culpa foi o que lhe deu mais espaço para escolher com base no que importava, em vez de apenas evitar emoções difíceis. Desfusão. Também aprendeu a se relacionar de uma forma diferente com seus pensamentos automáticos. Como, por exemplo, se eu não aceitar, vou decepcionar todo mundo. Esses pensamentos continuam surgindo na cabeça dela, mas Clara passou a vê-los como eventos mentais, não como verdades absolutas. Pensamentos não passam disso, de pensamentos. Eu como um contexto. Aqui está a virada importante. Clara, ela começou a perceber que ela não era definida pelos papéis que assumiu ou pelas regras que herdou. Existia nela um espaço observador, constante, a partir do qual podia olhar para os seus pensamentos, emoções
e até mesmo para os seus valores, escolhendo quais direções deseja seguir. Isso permitiu que ela não confundisse mais ser a funcionária exemplar com ser quem eu sou de fato. E atenção plena. Esta capacidade de presença ajudou Clara a parar e observar no momento da escolha se sua ação estava vindo de uma regra automática ou de um valor livremente escolhido. E foi essa pausa que abriu espaço para novas possibilidades. Compromisso com a ação. Por fim, os valores só ganham corpo quando foram transformados em passos pequenos e concretos. Reservar tempo semanal para a arte, dizer não para as demandas que sobrecarregam e se aproximar mais da família. Cada microação reforçava que ela estava de fato caminhando na direção do que escolheu. E se olharmos pela lente da terapia baseada em processos, os valores eles aparecem como processos motivacionais transdiagnósticos, atravessam diferentes quadros clínicos e se conectam a dimensões cognitivas, afetivas e interpessoais. Ou seja, não são apenas guias internos e abstratos, eles funcionam como reguladores amplos do comportamento humano, ajudando a reorganizar padrões de diversos transtornos. Alguns meses depois, a Clara disse em sessão: ainda sinto medo de desapontar as pessoas, mas agora eu consigo olhar para mim mesma e perguntar: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? E isso tem feito toda a diferença. Esse é o coração do trabalho com valores. Eles não eliminam o sofrimento, mas dão direção e vitalidade, mesmo em meio ao sofrimento. E permitem que o paciente viva uma vida que é autêntica e própria, e não apenas repetições de regras impostas. Em síntese, valores são a ponte entre aceitar o que não controlamos e se comprometer com o que realmente importa. E se você quiser se aprofundar mais nesse tema, se você chegou até aqui, não se esquece, inscreva-se no canal e ativa aí o sininho, porque toda semana eu trago reflexões e ferramentas da psicologia para te ajudar a viver com mais clareza e propósito. E me conta aqui nos comentários qual valor você quer colocar em prática a partir de agora. Eu vou adorar ler a resposta. Muito obrigado e até o próximo.